Sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro Vasconcelos, do Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E hoje eu vou falar-vos um pouco sobre a ciência de computadores. E o título desta apresentação, Porquê Ciência de Computadores? É uma pergunta e tem dois sentidos. O primeiro é do vosso ponto de vista, do ponto de vista de um estudante do secundário, que está a terminar um curso secundário e que vai para a universidade e quer saber porquê é que há de escolher ciência de computadores. O outro sentido é porquê é que existe ciência de computadores. O que é que essa ciência estuda? Porque é uma ciência mais recente do que física, biologia ou química. Eu quero falar-vos um pouco sobre o que é a ciência de computadores. Ora, um aspecto interessante da ciência de computadores é que, ao contrário do que diz o nome, a ciência de computadores não estuda só os computadores. Uma boa imagem é uma frase atribuída a um famoso cientista de computadores, Edgar Dijkstra, que disse a determinada altura que a ciência de computadores está tão relacionada com os computadores como a astronomia com os telescópios, que é uma metáfora muito elegante e muito interessante. Porque, de facto, em ciência de computadores, o que se estuda é mais do que só os computadores enquanto objetos, enquanto instrumentos construídos. Estudamos informação, computação e comunicação em várias circunstâncias, em vários sentidos, e não apenas os computadores enquanto objetos, enquanto artefactos construídos. E agora, vamos falar um pouco sobre assuntos da área de ciência de computadores. E eu vou pô-los do ponto de vista de perguntas. O que é estudado? Qual é a pergunta que motiva uma determinada área ou grupos de áreas? A primeira pergunta tem a ver com a noção do que é computação. O que é que se consegue calcular de uma forma automática, de uma forma rigorosa, a partir de um modelo de computação. E isso é estudado, é das áreas mais antigas da ciência de computadores, com uma abordagem mais matemática, os modelos matemáticos de computação, que representam noções muito simples, muito sistematizadas do que são computadores mínimos. E temos aqui à esquerda um diagrama de uma máquina, e temos à direita um algoritmo, um diagrama de um algoritmo. Portanto, os modelos de computação estudam o que pode ser calculado. Os algoritmos e estruturas de dados estudam a eficiência, quão eficientemente essas coisas podem ser calculadas. Então, do lado esquerdo temos um diagrama de uma máquina de Turing, que é um modelo de computação clássico. Do lado direito temos um diagrama de conexões numa rede. Por exemplo, podem ser cidades num mapa, com distâncias entre as cidades, e do caminho mais curto entre dois pontos, entre o ponto A e o ponto F, que é um algoritmo clássico que calcula este tipo de caminhos de forma eficiente. E o que estas áreas estudam é exatamente esta noção. O que é calculável e quão eficientemente nós conseguimos calcular. Uma outra pergunta que formula em computação é a noção de como é que eu comunico com o computador. E aqui, não tanto no sentido de comunicação do ponto de vista de um utilizador, mas do ponto de vista de uma pessoa que quer usar computadores para resolver problemas, para programar um algoritmo. E essa área, desde muito cedo, deu origem às linguagens de programação. Rapidamente, os cientistas de computadores perceberam que os computadores estavam a ficar mais poderosos de forma muito rápida, mais do que os seres humanos ficavam mais inteligentes para os conseguir programar eficientemente. E cometiam erros a fazer programação. Portanto, toda a área de linguagens de programação, da teoria e da prática de linguagens de programação, e as áreas ligadas a aspectos de paradigmas de programação, metodologias de programação, evoluiu para responder a esta pergunta. Como é que devemos exprimir a computação? E então eu tinha aqui uma imagem de um lambda, que é um símbolo para formalismo matemático, que é muito usado para exprimir a teoria das linguagens de programação, e um diagrama das familiaridades, da genealogia das linguagens de programação, algumas linguagens de programação, do lado direito, com as influências cruzadas entre elas. Uma outra pergunta que se pode dar resposta em ciência de computadores
tem a ver com a construção de computadores reais, computadores como circuitos eletrónicos ou redes de computadores. E essa pergunta de como construir computadores dá origem a áreas como a arquitetura de computadores, as redes e os sistemas de computadores interligados, paralelos e distribuídos. E temos aqui dois diagramas. Do lado esquerdo temos um diagrama de uma arquitetura de um microprocessador com as componentes internas em caixas do microprocessador, que faz parte daquilo que se estuda em arquitetura de computadores. E do lado direito temos algumas estruturas de redes para interligar computadores em diferentes topologias. E, portanto, toda esta área, que é de facto mais próxima de estudar computadores reais, faz parte destes três tópicos: arquitetura, redes e sistemas paralelos e distribuídos. Um outro problema que se estuda em computação, desde que se começou a usar computadores para resolver problemas que são, de alguma forma, críticos ou dos quais dependem vidas humanas ou, pelo menos, muito valor económico associado, é a noção da fiabilidade da computação. E é um problema que está a tornar-se pior ao longo dos tempos, em termos de os riscos envolvidos, porque os computadores são usados para mais partes da sociedade, para mais problemas, e, portanto, a necessidade de garantir que os programas e os sistemas de computadores são fiáveis é cada vez maior. E temos aqui alguns exemplos do que é que se entende por fiabilidade em sistemas de computadores. Do lado esquerdo temos uma imagem de um foguetão Ariane, o foguetão Ariane 5, que explodiu por causa de um problema de software nos anos 90, início dos anos 90, se não me engano. No meio temos o cockpit de um Boeing 737. A última versão deste avião teve um problema de segurança por causa de uma mudança de software que não foi acompanhada de formação de pilotos e testes adequados. Do lado direito temos uma imagem evocativa dos problemas de segurança informática, que é outro tipo de fiabilidade cada vez mais importante. E, portanto, temos aqui duas categorias de questões de fiabilidade. Acidentes, ou seja, os problemas que acontecem porque são imprevistos, são coisas que não foram previstas no momento em que o software é desenhado ou não foram corretamente antecipadas no momento em que o software foi desenhado. E o outro problema de segurança, que é de um atacante consciente que está a tentar usar os erros no software para ganhar proveito com isso. Ambos são problemas que se podem abordar do ponto de vista científico e de engenharia, com a questão da correção dos programas, com base em testes ou em provas. É possível provar que um programa está correto para um certo conjunto de pressupostos de forma matemática, de forma rigorosa. É possível testá-lo muito exaustivamente. E também a segurança informática tem toda uma série de abordagens ao problema de como é que eu lido não com um erro que é um erro de uma questão de acidente, mas um erro intencional. Alguém que está a tentar explorar um problema no meu software para ganhar vantagem com isso. Uma outra área que está muito em desenvolvimento atualmente e que tem tido muito sucesso em questões de percepção e de interpretação de dados é a questão da inteligência, de utilizarmos o poder computacional de computadores modernos para fazermos computadores que tomam decisões mais inteligentes. E isto tem aqui duas imagens. O do lado esquerdo é a de um jogo de Go, que é um jogo oriental extremamente difícil, considerado o jogo de tabuleiro mais avançado que existe atualmente, e que até há muito tempo era totalmente dominado por jogadores humanos. Nenhum computador conseguia jogar bem Go com um jogador de nível internacional. Bom, há relativamente pouco tempo, cerca de 5 anos, se não me engano, o AlphaGo, um programa de jogar Go da Google, derrotou o melhor jogador de Go do planeta Terra. E esse programa aprendeu a jogar treinando-se a si próprio com uma rede neuronal.
Portanto, esta é uma área que tem tido muito avanço. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial, de aprendizagem automática. Do lado direito tem um diagrama de uma rede neuronal, em que nós temos uma série de células simuladas, interligadas, e que, por um processo de aprendizagem, de feedback, pode ser treinado para tomar decisões. Portanto, toda esta é uma área de como fazer sistemas inteligentes, que tem muita aplicação e muito desenvolvimento atualmente. Bom, agora vou falar um pouco sobre o que é que isto quer dizer para um estudante que vai entrar no ensino superior. Ou seja, a ciência de computadores parece uma área extremamente avançada, com muito desenvolvimento. O que isto quer dizer neste momento é que, apesar de parecer que já há muita coisa feita, o facto é que ainda há muita coisa por fazer. Até porque, como eu vos chamei a atenção, neste momento a utilização de ciência de computadores é transversal a toda a sociedade. Portanto, há uma grande quantidade de setores que estão a usar ciência de computadores e que estão a usar aplicações computacionais. Isso dá uma grande possibilidade de fazer impactos em áreas transversais, áreas que juntam ciência de computadores com outros aspectos da sociedade, seja medicina, seja administração pública, seja segurança. Há várias áreas em que eu posso juntar ciência de computadores. E vou-vos falar de um exemplo que aconteceu com o trabalho de um docente aqui no departamento e de um estudante cá também, que tem a ver com uma questão de medicina, que é a otimização de doação de rins. E o problema chama-se, em usar o termo em inglês, kidney exchange, o problema de troca de rins. É o seguinte, todos os anos é necessário fazer transplantes de rins a doentes com problemas, e esses doentes normalmente arranjam um dador, alguém da família, que está disposto a doar um dos seus rins, por exemplo. Mas o problema que se põe é a compatibilidade. Eu posso ter o dador 1, que vai doar para o paciente 1, mas ele não ser compatível com esse paciente, um segundo dador que vai doar ao paciente 2, mas também não ser compatível, e um terceiro dador que vai doar ao paciente 3 e não ser compatível. Se isso acontecer, isso não quer dizer que os estudantes não possam fazer o transplante. Se eu conseguir fazer um cruzamento, ou seja, o dador 1 doa ao paciente 2, o dador 2 doa ao paciente 3 e o dador 3 doa ao paciente 1. Fazem um ciclo. Isto já era feito com ciclos pequeninos a nível local, mas se eu abrir a possibilidade a pacientes de todo um país ou de vários países, a possibilidade de satisfazer mais de transplantes aumenta de forma muito grande. E isso desde cerca de 2010 é feito, começou a ser feito a nível nacional, mas em trabalho de doutoramento da estudante que está aqui do lado direito, Margarida Carvalho, aqui no departamento, orientada por um docente, João Pedro Pedroso, o que fez foi pegar em trabalho, já tinha sido feito aqui nesta área, em algoritmos e em modelos para esta chamada otimização do transplante renal cruzado, melhorou esse trabalho e ganhou um prémio de melhor tese de doutoramento na área de investigação operacional. Para além disso, o software que resultou deste trabalho está em uso. Ele começou por ser um software de prova de conceito, depois, por meio do INESC-TEC, passou a ser usado pelo Centro de Transplantes Nacional e pode ser adotado em outros países. Portanto, isto mostra como um trabalho que é extremamente teórico, aparentemente, tem a ver com questões de otimização, tem um impacto que pode ser muito grande na vida de milhares ou dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Ok. E, portanto, com isto termina a minha apresentação e estou disponível para perguntas. Muito obrigado, professora. Entretanto, surgiram perguntas, o que é bom, significa que temos muitos interessados nas nossas sessões. A primeira que lhe coloco é: qual é a diferença assim mais notória entre a ciência de computadores e a engenharia informática? Uma boa pergunta. A diferença é cultural, tem a ver com a origem dos cursos nos diferentes departamentos. O termo ciência de computadores, que nós adotamos na Faculdade de Ciências, vem dos cursos anglo-saxónicos, Computer Science. E é tradicionalmente como os cursos de informática são designados nas universidades inglesas e americanas. O termo engenharia informática é usado em Portugal. Não há uma diferença
à partida, entre as duas formações. Vai depender das escolas o pendor de alguma ou outra. Em algumas escolas, a engenharia informática tem um pendor mais ligado à engenharia de software, como é o caso da Universidade do Porto, mas isso depende da escola. Portanto, não há uma diferença de fundo, há uma diferença da origem dos cursos. É fundamentalmente isso. Um outro complemento a esta pergunta, e não é tanto a diferença da engenharia, neste caso concreto, da Universidade do Porto, mas é, em geral, a diferença entre ciência e engenharia. Eu aí gosto de uma explicação do Richard Hamming, que é um matemático americano, dizia que se você está a fazer ciência e sabe exatamente o que está a fazer, então está a fazer qualquer coisa mal, porque devia experimentar, devia fazer coisas fora do que já foi feito. Se está a fazer engenharia e não sabe o que está a fazer, então está a fazer mal, porque já devia ter feito as experiências todas e estar a fazer algo que está provado. Na realidade, quer os cientistas, quer os engenheiros fazem uma mistura das duas coisas. Ninguém é um puro cientista, ninguém é um puro engenheiro. Outra das questões que também já surgiu na sessão anterior é se para entrar em ciência de computadores é preciso alguma formação em programação. Boa pergunta. Não é preciso formação a priori em programação. Aliás, às vezes, formação anterior em programação até pode ser contraproducente num certo sentido, que é o de dar às pessoas uma atitude defensiva em relação ao que já sabem. Os estudantes que já sabem programar têm, às vezes, uma percepção de que já sabem muito e uma resistência à aprendizagem. Qualquer coisa que seja diferente do que estão habituados a fazer, vão achar que é um anátema, algo que lhes está a fazer perder tempo. E é bom ter uma atitude aberta em relação a um curso de ciência de computadores, exatamente por aquilo que eu disse, de o que se estuda não são computadores, é computação. Por exemplo, vocês vão estudar diferentes paradigmas de programação. E para quem já tenha aprendido C ou Java ou Python, aprender Haskell ou Prolog vai ser uma mudança, um nó no cérebro. E se tiverem uma atitude de que já sabem programar e querem forçar a encaixar no modelo de programação aquilo que já sabem, vão ter mais dificuldade em mudar de paradigma, em mudar de estilo. Portanto, não é necessário saber programação, também não faz mal nenhum, mas o mais importante é ter uma atitude aberta, de querer aprender. Muito obrigado, professor. Foram estas as questões que nos surgiram durante esta sessão. Deixamos mais uma vez o convite para a visita ao stand da Licenciatura em Ciência de Computadores e para assistirem às próximas sessões dos diferentes cursos da área da informática que preparamos para o dia de hoje. Fechamos aqui esta sessão. Muito obrigado, professor, mais uma vez, e vão colocando as vossas perguntas, vão falando connosco através do chat. Também têm um mural no menu principal onde podem deixar ficar a vossa marca, podem deixar a vossa dedicatória à Faculdade de Ciências e podem mostrar que a vossa escola está presente nesta edição um bocadinho diferente dos Dias Abertos da FECUP. Muito obrigado.